Fala pessoal, estou aqui para falar um pouquinho do resultado da Suzano, tá? A empresa apresentou lucro, mas esse lucro é mentiroso, digamos assim, né? Eu vou mostrar para vocês por quê. Infelizmente, né, como muitas pessoas não dominam contabilidade, elas simplesmente olham para o resultado, né? Ah, a empresa deu lucro, deu prejuízo, ou cresceu tantos por cento o lucro, ou decresceu tantos por cento. Então, infelizmente, a maioria das pessoas tem uma visão muito limitada sobre as coisas, né? Sobre os resultados das companhias. Então, enquanto você não aprender a minimamente olhar para o balanço financeiro e conseguir interpretar, você sempre vai ficar refém, né, de highlights de empresa, né? Que a empresa coloca aqui o que ela quer, obviamente que ela sempre vai tentar, por pior que tenha sido o resultado, ela sempre vai tentar puxar digamos assim, puxar a sardinha pro lado dela, né? Dizendo que se a coisa tá ruim, fala que vai melhorar, se tá bom, fala que vai continuar bom, enfim, é sempre assim, né? É o papel da empresa é falar para os acionistas que tudo vai dar certo, certo? Então vamos lá, aqui tem algumas coisas aqui nos destaques, né? Que é a parte que menos interessa, a parte que menos me interessa é isso aqui, ó, os destaques, tá? Porque isso aqui é o que eu falei para vocês, eles colocam o viés positivista, né? Que eles colocam aqui, tá? Tem várias informações aqui, vendas, o pessoal se animou um pouco com essa questão da redução do estoque da celulose, mas, pessoal, a Suzano não conseguiu ganhar dinheiro, tá? Não conseguiu ganhar dinheiro nem quando a celulose estava com o preço lá em cima e o dólar também já estava nas alturas, né? Então, até a empresa dava prejuízo até nessa situação completamente favorável, né? Imagina com o preço da celulose é, mais baixo, né? Como tem sido ultimamente. Então, vamos lá. Ó. Aqui você já vê os dados financeiros consolidados, ó, você já vê que tem queda em aproximadamente tudo quanto é coisa aqui. Caiu receita, caiu EBITDA, né? Do quarto trimestre em relação ao quarto trimestre de 2019 em relação ao quarto trimestre de 2018, né? Aí tem queda em praticamente tudo, geração de caixa operacional, sei o quê. E a gente tem que lembrar que a dívida da empresa está altíssima, né? Aqui, ó. Vocês podem observar aqui, se no quarto trimestre de 2018, dívida líquida EBITDA ajustada estava 1,5, né, e foi para casa de 5 agora. Por quê? Por que isso, pessoal? Principalmente porque o EBITDA caiu, né? Despencou. Então, se o EBITDA despenca, né? Se o divisor despenca, obviamente você vai levar essa relação lá para cima. Né? Se em algum momento a Suzano melhorasse a questão do EBITDA, automaticamente o nível de dívida ele vai cair também. Então, esse nível de dívida aqui medido pela dívida líquida EBITDA, ele vai ser uma coisa muito oscilante, né, ao longo do tempo. Tá? Às vezes dando a impressão de que está muito endividado e às vezes dando a impressão de que não está tão endividado assim. Tá? Aí aqui as vendas, né? As vendas de celulose e tal melhorou um pouco, né? A produção caiu, enfim. Vamos descendo o balanço aqui. Aí aqui fala sobre o volume de vendas, né? Obviamente que a capacidade, né, da Suzano depois que juntou com a Fibra, né? A capacidade de produção e tudo mais deu uma alavancada impressionante, né? Isso aí contribuiu para dar um salto na receita da companhia, né? Vou até mostrar para vocês aqui, ó, tá no site Fundamentos rapidinho. Ó, gráficos, demonstrativo de resultado. Aqui você pode ver como que a receita deu um salto, né, impressionante aqui, principalmente em 2019, né, quando já conseguiu ter a questão da sinergia, né, e já entrou no resultado, né, no resultado da companhia a Fibra também, né, junto com os resultados da Suzano. Olha aqui, ó, olha, se você perceber, olha como é que a margem da companhia caiu. Ó. Até 2018 estava melhorando, aí despencou por causa do preço, obviamente, né? E olha o EBIT, pessoal.
Olha o EBIT, está com um nível muito menor em 2019. O que é o EBIT? É o lucro operacional, né? Muito menor do que foi em 2018. Né? Então, assim, o pessoal se animou com esse resultado aí, eu acredito mais pela perspectiva de melhoria do preço da celulose, né? Mas, como eu falei, a Suzano, até quando a condição estava excelente para ela dava prejuízo, né? Então, olha só, em 2018, olha o lucro operacional lá em cima, né? 2018, ó, teve alguns trimestres aqui de prejuízo. Obviamente, pessoal, que o lucro líquido não é a única coisa que se olha numa empresa, né? Porque às vezes não reflete a questão da geração de caixa, tá? O fluxo de caixa livre, né? O valor de uma empresa é medido pelo fluxo de caixa livre. Às vezes a empresa tem prejuízo contábil, né? Mas tem fluxo de caixa livre positivo. Ainda mais essas empresas de commodity, né? Que tem um monte de coisa que influencia no resultado financeiro da empresa, então pode ter um impacto muito grande, mas esse efeito de derivativos e variação cambial às vezes tem um efeito não caixa, né? E aí você tem um registro contábil, mas na verdade não teve saída de dinheiro, né, da companhia. Então, assim, você tem que olhar para a geração de caixa operacional, né? É isso que você tem que olhar, tá? Não só olhar o lucro líquido. Tá vendo aqui o resultado financeiro? Então, em 2018 teve uns resultados negativos muito ruins. Vou colocar trimestre aqui, melhor. Teve uns resultados aqui, impactaram bastante, ó, tá vendo? E em 2019 também, ó, esse resultado financeiro aqui bizarramente alto, né, negativo, impactou no resultado aqui da Suzano no terceiro trimestre e no quarto trimestre, né? No quarto trimestre, ó, por incrível que pareça, olha o que aconteceu. Aconteceu justamente ao contrário, né? Esse lucro aqui, ó, essa receita financeira aqui que a Suzano teve, esse resultado financeiro foi completamente responsável, 100% responsável pelo lucro dela. Então não foi as operações da companhia propriamente dita da Suzano que proporcionaram a Suzano um lucro. Foi um resultado financeiro, né, de derivativos, variação cambial, blá blá blá, aquela monte de coisa que entra, né, no resultado financeiro. Ela acabou tendo um resultado muito positivo e aí você pode perceber que o resultado financeiro ele é maior do que o próprio lucro líquido, né? Tá aqui algo em torno de 1.500, 1.600, né? 1.500, 1.600. E aí aqui o lucro líquido está um pouco mais de 1 bi, né? O que vocês conseguem enxergar claramente aí que o resultado financeiro foi o grande responsável, né, pelo resultado da companhia. Você pode ver que o lucro operacional continua em níveis muito baixos, né, do quarto trimestre aqui. Tá? E aí então vamos voltar para o balanço para a gente entender melhor, né? Mas antes de voltar para o balanço, eu vou mostrar para vocês aqui a questão da rentabilidade. Pô, a rentabilidade da companhia está totalmente zoneada, né? Não tem nem como você verificar nada, porque como 2019 teve um monte de resultado ruim, né? Principalmente, novamente falando, né? Principalmente pela hedge accounting, que fala, né? Contabilidade hedge e tudo mais. Isso aí acabou impactando muito o resultado financeiro da empresa negativamente, né? Esse trimestre foi diferente, mas no geral o que estava acontecendo era um impacto muito negativo, né? Fazendo com que e o preço da celulose também não ajudou muito, né? Então você pode ver que os indicadores de rentabilidade da Suzano estão muito ruins, né? Muito ruins. Se você olha a precificação também, né? Também nada é agradável aqui, nada é agradável, tá? Então, se você pega aqui, por exemplo, EV/EBITDA, né, que é o Enterprise Value dividido pelo EBITDA, que é a geração de caixa da companhia, você tem um fator de 16, né? EV/EBIT, que é o EBIT é o lucro operacional, 49. Em relação ao valor patrimonial, 3. Em relação, né, ao valor de mercado lucro operacional, 24. Então, todos estão com múltiplos relativamente elevados, tá? Mas também muitos desses múltiplos estão influenciados
pelo fato de que a Suzano está passando por um momento difícil. Quando a Suzano se recuperar, você provavelmente vai ter uma queda nesses valores aqui, porque ó, aumentou o lucro operacional, esse número cai. Aumentou o EBITDA, esse número cai também. E assim sucessivamente. Tá? Agora, na minha opinião, pela situação que a Suzano se encontra, tá? Aqui também tem o preço-vendas, né? O Price to Sales Ratio, que aqui ele colocou PSR, né? Que significa Price to Sales Ratio, né? Que nada mais é do que o preço sobre vendas, tá? 2. Assim, não tem nenhum múltiplo de preço, nenhum deles indica que a empresa estaria sendo negociada com desconto. Para mim, pela situação horrível que a Suzano se encontra, ela teria que estar com um desconto muito maior para valer a pena. Para investir em empresa de commodity, pessoal, é assim que funciona. Né? Você investe na empresa quando a empresa está vivendo um momento ruim, tá? E de preferência também que a empresa esteja com um nível de endividamento controlado. Então, quem investe em empresa de commodity tem que aceitar o fato de que o negócio é cíclico e hora vai estar bom, hora vai estar ruim. Não vai existir uma empresa de commodities na face da terra que vai só viver momentos bons. Tá? Não existe. Então, assim, na minha opinião, para valer a pena investir na Suzano, né, ela teria que estar com um desconto muito maior. Para mim, os múltiplos teriam que estar muito mais baixos do que isso aqui, né, para poder valer a pena investir, né, nessa empresa. Eu acho que pela situação que ela se encontra, né, o desconto que o mercado deu está muito pequeno. Mesmo porque a gente está vivendo um momento de euforia, né? Então, um momento de euforia dificilmente você vai achar pechinchas, tá? Dificilmente um momento de euforia vai te apresentar pechinchas. Agora, se a Suzano tivesse nessa situação atual agora, que está agora, e a gente estivesse vivendo um mercado de baixa, aí sim, meu amigo, aí você ia ver o que era pechincha, tá? Ó, pra vocês terem ideia, eu já peguei momentos ruins, mais ou menos, eu não lembro o ano exatamente que foi, eu não lembro se foi 2010, 2011, alguma coisa nesse sentido, que o mercado acionário brasileiro estava em baixa, estava vivendo um momento de baixa, e Suzano, e tanto a Suzano quanto a Fibria, né, chegaram a valer apenas 50% do patrimônio líquido, pessoal. 50% do patrimônio líquido. Ó, e esse PVP aqui atual é de 3, tá? É de 3. É só para você ter ideia do tamanho da diferença de desconto, tá, daquela época lá. E, enfim, vamos voltar lá para o nosso balanço, né, para a gente poder ver aqui, ó, nesse contexto, Suzano registrou o trimestre recorde de vendas, obviamente, né, pô, pelo amor de Deus, né, se juntou com a fibra, é óbvio que vai dar recorde de venda, né, pelo amor de Deus, né. O preço médio caiu, né, e todo mundo sabe disso, que o preço da celulose caiu. Agora, o que eu quero mostrar para vocês, olha o EBITDA despencou, obviamente, né, o preço da celulose foi o grande responsável, né, por essa queda, né, no EBITDA, né, na geração de caixa. Olha o caixa operacional, pessoal. Isso aqui então, tipo assim, beleza, o lucro líquido foi 1 bilhão, certo? Então, quem olha só aquele número vai falar, pô, que maravilha, Suzano estava dando só prejuízo e agora deu um lucro de 1 bilhão, que beleza. Olha a geração de caixa, pessoal, operacional. Eu falo para vocês, não olha só o lucro, olha a geração de caixa. Principalmente em empresa de commodity, é importantíssimo, tá? Porque pode divergir totalmente a geração de caixa com a questão do lucro. Então, despencou totalmente, tá? 60% a menos de geração de caixa, pessoal. Tá? Muito, muito ruim, muito ruim. Aí eu quero mostrar para vocês, ó, então, cara, como que a empresa sobe, entendeu? Só no momento, só em mercado autista, pessoal, que você viu um negócio desse, cara. Só em mercado autista, que a empresa apresenta um resultado bizarro desse aqui, e a ação sobe, tá? Não tem outra coisa. Quero chegar lá na parte que tem a questão que mostra, né, os mais destrinchados resultados.
E aí vocês vão conseguir ver o que eu estou falando. Ó, olha aqui, ó, olha aqui, ó. É isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Olha o resultado financeiro. Isso aqui explica todo o balanço da Suzano, de onde que tá, de onde que veio o lucro, tá? Isso aqui explica tudo, ó. Despesa financeira aumentou por quê? Por causa dos juros, né? A dívida dela é alta, então gastou pra caramba. O que está em parênteses é negativo, né? Ou seja, retira dinheiro do caixa. E o que está positivo entra dinheiro. Na verdade, entra dinheiro entre aspas, né? É um resultado positivo, mas como falei, nem todo o reconhecimento contábil dos itens ele é gerador, ele é influenciador no caixa. Às vezes não influenciou na saída ou entrada de caixa algumas coisas, como depreciação, por exemplo. Né? Depreciação é um custo, né, que não afeta o caixa. Né? Não afeta o caixa. Ele entra lá como reduzindo, né, lá no DRE, ele entra reduzindo o resultado da companhia no DRE, só que ele não afeta o caixa da companhia. Tanto é que quando você vai calcular o fluxo de caixa, né, você coloca a depreciação de volta. Né? Então, olha só, variação cambial e monetária. Tá? Então, assim como toda exportadora, ou não sei se toda, mas provavelmente quase todas as exportadoras trabalham com hedge cambial e também trabalham com a questão de derivativos para se proteger, né, tanto da variação cambial quanto da variação do seu preço, do preço do produto que ela vende. Né? Então a Suzano provavelmente faz hedge tanto no preço do câmbio quanto no preço da celulose. Tá? E aí no final das contas você, dependendo do que acontecer, se cair ou subir o preço e tal, aí você faz a contabilidade faz o cálculo, né, e faz o reconhecimento desse ganho ou dessa perda, né, de variação cambial e do preço, né, da celulose para o resultado financeiro. Né. Aí aqui tem, olha só, tá vendo? Olha a variação aqui, ó. Variação cambial monetária que aconteceu, 1.400 bi, tá? 1.400 bi. Então, essa variação cambial monetária é um item e tem um sub-item que explica ele, que são esses dois itens aqui. Então, a variação cambial da dívida, né, que foi o grande responsável, tá vendo? Então, a dívida da Suzano em dólar, né, e devido aos derivativos que ela faz, aconteceu isso aqui. Resultado de operações com derivativos, hedge de fluxo de caixa, hedge da dívida. Também veio positivo, tá vendo? Também veio positivo. Então, o resultado financeiro líquido para resultado financeiro líquido. Entendeu, pessoal? Então, o lucro da Suzano, ela veio simplesmente por causa do resultado financeiro, tá? Se não fosse o resultado financeiro positivo, ela teria prejuízo, tá bom? Eu acho que esse é o ponto principal do balanço financeiro, né? Que mata a charada. Tranquilo? Aí o resto aí tem muita coisa para se avaliar, não tem como ficar aqui falando de cada detalhe, mas eu já peguei os pontos principais, né? Aqui mostra a evolução da dívida, né? Que eu já expliquei para vocês. Ó, olha só que interessante, isso aqui é legal também. Você pode perceber que a dívida líquida da companhia, né? E tanto em dólar ou quanto em reais, ela praticamente não se alterou ao longo do tempo, tá vendo? Desde o primeiro trimestre de 2019, segundo trimestre. Então já ficou praticamente o ano de 2019 inteiro bem estável, né? Mas daqui para cá, ó, do primeiro trimestre de 2019 para cá, para o quarto trimestre, já deu um salto de 3,4 para 5, o que já dá uma visão completamente diferente sobre o nível de dívida da empresa, né? Você encontra várias empresas na bolsa que têm um nível de dívida assim, né? 3,3, 3,4 vezes o EBITDA, mas 5 vezes aí já é difícil. A empresa realmente, só aquelas empresas que estão com nível de endividamento muito expressivo para chegar no patamar desse aqui.
né? E então você pode ver aqui que o responsável por essa mudança não foi não foi o aumento da dívida líquida. A dívida líquida, que é o termo de cima da divisão, ele ficou completamente estagnado. Só que o EBITDA despencou. Como o EBITDA despencou, esse nível de dívida, né, medido por esse indicador, né, ele aumentou, né? Provavelmente, se você for calcular aquele outro indicador, que é o dívida bruta dividido pelo patrimônio líquido, aquele lá provavelmente praticamente não deve ter tido alteração nenhuma, né? Mas esse aqui, na minha opinião, reflete muito mais a realidade de dívida da empresa do que aquele indicador dívida bruta patrimônio, porque isso aqui representa a geração de caixa da companhia. É a geração de caixa que vai pagar a dívida, certo? Capacidade de geração de caixa que vai pagar a dívida, que vai dizer se a companhia está com boa condição ou não de pagar aquela dívida. E aí, nesse caso, agora só esperando mesmo a situação da Suzano melhorar para poder esse nível de dívida começar a reduzir de novo. Mas uma situação delicada. Uma situação delicada. Se você for parar para pensar que o risco ele acaba se tornando muito maior por ser uma empresa de commodity, né? Por causa dessa oscilação de preço. A Suzano não tem controle sobre o preço, né? A Suzano tem controle sobre a gestão, controle de custos, esse tipo de coisa, mas ela não tem controle sobre o preço de venda do produto dela, né? Então, toda vez que uma empresa dessa de commodity ela se propõe a estar num nível de alavancagem elevada, ela está se colocando numa situação altamente suscetível, né, a acontecer esse tipo de problema como está acontecendo. E aí complica toda a situação da empresa, né? Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado, né, do vídeo, mais uma vez mostrando aqui a questão da geração de caixa operacional e tal. Beleza? Obrigado aí, pessoal. Um abraço, até a próxima. Valeu.